Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês Globo Esporte de hoje, 16/6, pessoal, trazendo as últimas informações do Mengão que estreia hoje no Mundial de Clubes. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Malvadão. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte nesse lugar especial, onde Rocky Balboa se preparou subindo essa escadaria para encher Apolo de burdoada num filme dos anos 80. Música que eu vou fazer essa abertura correndo também, garoto! O Esperance da Tunísia. Vamos falar de Fluminense que joga amanhã contra o Borussia Dortmund, o empate do Palmeiras e também a vitória do Botafogo, claro. Enquanto eu respiro com a torcida do Flamengo aqui na Filadélfia, você vê aí, André Galindo, conta pra gente como é que foi essa vitória do Botafogo. Em cima, gente, depois de enfrentar aqueles degraus, assim como o Rocky Balboa, eu cheguei. E essa galera toda chegou também? Chegou animada? A torcida do Flamengo está animadíssima. Daqui a pouco a gente vai mostrar, falando ainda sobre o Botafogo, a galera que assistiu a vitória do Botafogo na praia de Copacabana. Mas agora vamos falar de Flamengo, gente. Flamengo joga hoje contra o Esperance da Tunísia. 10 da noite, bola rolando, ao vivo na Globo. Quem sabe tudo de Flamengo é Richard Souza. Conta aí, meu camarada. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá com a gente. Daqui a pouco toda essa galera vai estar aqui no estádio da Filadélfia, que tem capacidade para 69 mil torcedores. Escobar, Flamengo fez 4 treinamentos aqui nos Estados Unidos e o Felipe Luiz tem quase todo mundo disponível. A exceção é o uruguaio Nico de la Cruz, que ainda não tem condições físicas e ele está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea, que também vai ser aqui na segunda rodada. Com isso, essa ausência abre a possibilidade para que o Jorginho faça a estreia dele no Flamengo. Vamos dar uma olhada no provável time para hoje à noite. A defesa formada por Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alexandro deve ser preservado. Eric Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo. E na frente, Bruno Henrique. O Esperance da Tunísia está invicto a 11 partidas. E o Felipe Luiz definiu essa equipe como completa e muito boa. Viu, Escobar? Tá de olho nos tunisianos. O Richard Souza falou que o Esperance está 11 jogos sem perder. O Esperance. Perde hoje. Chegou a hora. Vai perder hoje, então. Valeu, Richard Souza. Vai perder hoje. A torcida do Palmeiras, torcida do Flamengo tá fazendo bonito aqui na Filadélfia, já invadiu a cidade. A torcida do Palmeiras fez bonito pra caramba também. E o Palmeiras jogou bem, 0-0 com o Porto, jogando melhor. Vamos ver como foi. Abraço pra você, Rizek, bom trabalho. Agora a gente viaja, mas segue nos Estados Unidos, tá? A gente vai até Filadélfia agora, porque o Richard Souza vai falar do Flamengo, que estreia hoje. Tá todo mundo na expectativa. Deixa eu passar limpo aqui, ó. 10 horas da noite, a bola vai rolar para essa estreia do Flamengo contra o Esperance da Tunísia, mas uma hora antes você tá ligado, tem o aquecimento aqui no Sport TV, então a partir das 9 horas, o nosso aquecimento, Richard Souza, também sofrendo um pouquinho com o frio, a bandeira tá ventando ali, tá balançando, sinal que o vento tá forte. Fala tudo, como chega o Flamengo, Jorginho, titular ou não? Boa tarde, prazer estar contigo, meu amigo. Fala, Vini, tudo bem, querido? Um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Taon. Tô aqui na frente do palco e é realmente bonito, viu, Vini? Capacidade para quase 70 mil pessoas, o estádio da Filadélfia, casa do Philadelphia Eagles, da Liga de Futebol Americano. Olha, Vini, Felipe Luiz falou ontem aqui, à noite, deu a entrevista coletiva, a primeira fala dele desde que o Flamengo chegou aos Estados Unidos. Não deu pistas sobre time, mas disse que quase todos os jogadores estão disponíveis para começar o jogo, exceto Nico de la Cruz
ele vem de uma lesão no joelho esquerdo, ainda está naquela transição, né, na preparação física, então o Nico não está disponível para esse jogo, está sendo preparado para o jogo contra o Chelsea, que também vai ser aqui no próximo dia 20. Mas então, respondendo a sua pergunta sobre Jorginho, com essa ausência do Nico de la Cruz, sim, existe a possibilidade de o Jorginho fazer a sua estreia como jogador do Flamengo, ele que é a única contratação da janela de transferências dessa Copa do Mundo de Clubes, aquela janela especial. O Felipe Luiz disse que o Jorginho está muito motivado, muito otimista para jogar pela primeira vez, né, por um clube brasileiro. Então é possível sim, viu? Ele formaria ali, se a gente imaginar, né, um meio-campo com o Pulgar, o Jorginho, e aí Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. É uma formação ofensiva ali provável do Flamengo. O Felipe Luiz também, Vini, falou ontem muito sobre essa oportunidade de jogar a Copa do Mundo de Clubes. Vale a gente lembrar, né? A gente às vezes pode até esquecer, o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, o time profissional do Flamengo, há apenas 8 meses, já ganhou 3 títulos e agora está inserido numa competição de nível mundial. Ele disse que está muito orgulhoso e não está nervoso não. Ao contrário dos jogadores, tá? Porque Cebolinha e Léo Pereira também estiveram aqui ontem. O Léo Pereira disse assim, pô, eu tô pedindo uma bola pro pessoal, porque eu gostaria já de dar uma corridinha aqui no gramado para descarregar um pouquinho essa ansiedade. E o Everton Cebolinha lembrou do Mundial de Clubes do Marrocos, naquele formato anterior, quando o Flamengo acabou derrotado pelo Al Hilal, né, e acabou sendo surpreendido. Essa lembrança, segundo o Cebolinha, é marcante para a maioria desses jogadores do Flamengo. Felipe Luiz também falou sobre a situação do Gerson, né? Vale a gente lembrar que o Gerson, capitão do Flamengo, está num processo de negociação com o Zenit da Rússia, e tudo indica que depois da Copa do Mundo de Clubes, se nada mudar até lá, o Gerson vai aceitar a proposta do Zenit, que pagará a multa rescisória para o Flamengo, e aí o Gerson deixará o rubro-negro para jogar no clube de São Petersburgo. O Felipe Luiz disse que o Gerson, nesse momento, é jogador do Flamengo, nada muda, e isso indica, ele não verbalizou, mas tudo indica que o Gerson continuará como capitão do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, viu, Vini? Valeu. Richard Souza atualizando o noticiário do Flamengo. Estreia hoje a partir das 9, Aquecimento Sport TV. Flamengo Esperança da... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo. Vocês acompanharem aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o ESPN, trazendo as últimas informações do Mengão, que estreia hoje no Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Mengão, que estreia hoje, como eu falei, né? Ansiedade a mil aí para ver o Mengão jogando o Mundial. Bora! 2 o rating dele, e a posição global é 257. Está bem abaixo, como disse ali o Ricardinho. Perfeito. Muito obrigado, Ricardinho. Bom dia, amigo. Boa semana. Obrigado, vocês também. Ricardo Spinelli conosco, trazendo informações do grupo do Flamengo. E agora chegou a hora do nosso palpite artilheiro. Ah, é? Palpite artilheiro. O Eugênio tem sempre não, mas ultimamente ele tem ficado por último e tal. Aí ele, às vezes, fala, estão tentando influenciar. Para que ninguém influencie o Eugênio, ele vai abrir hoje. Não é uma boa? Gostou? Pode ser. Flamengo e Esperança, né? Isso. Ai. Tá em dúvida? Não, eu queria colocar só uma questão, né? Que a gente falava agora há pouco sobre ansiedade. É claro que existe uma ansiedade na estreia, mas é uma diferente ansiedade em relação ao Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras pegou o principal time do grupo logo na estreia, ele entrou meio que como... não vou dizer que, assim, sem a pressão, sem a exigência da vitória, ele entrou buscando a vitória, mas sem a responsabilidade de ser o grande favorito do jogo. O Flamengo entra com a responsabilidade de ganhar o jogo.
Sabe? A mesma que o Botafogo é entrou. diferente, é a mesma que o Botafogo entrou. O peso talvez seja maior no anímico do time, no psicológico do time, de assim, olha, esse jogo aí, você não tem a possibilidade de não ganhar. Você é o favorito, você tem que mostrar que é melhor. Isso gera uma ansiedade maior, meu modo de entender. Eu acho que o Flamengo tem que lidar com isso. É mais difícil do que... Então, é o Porto, o Palmeiras. É o Porto, eu vou lá e vou jogar meu futebol e mostrar quem eu sou. Então, acho que é diferente a responsabilidade. Dito isso, Flamengo 2-1. Flamengo 2-1 é o palpite do Eugênio. Eu poderia lembrar, em cima do que você falou. O Bayern de Munique também entrou com a responsabilidade de ser o favorito, 10-0. Mas é contra um time semi-amador, semi-profissional. Paris Saint-Germain também entrou com 4-0. Então... Mas aí o Paris Saint-Germain é o time hoje que está sobrando. Futebol 3.0, Abel. Palpite do Futebol professor 5G. Celso. Você é um pouquinho mais otimista, assim. Uma vitória um pouco mais confortável. 3-1, tá bom? Para o Flamengo? Você que manda. 3-1 para o Flamengo. 2-1 Eugênio, confortável. 3-1 professor Celso. Mari Pereira, o seu palpite artilheiro de hoje. 3-0. Acho que não vai tomar Mais gol. confortável ainda. Eu concordo com a Mari. Confio nos Léus. Não estou apostando em gol do Esperance contra o Flamengo, com a forte sistema defensivo armado pelo professor Felipe Luiz. E meu palpite é 2-0 para o Flamengo. 2-0 Abel, 3-0 Mari, 3-1 professor Celso e 2-1 Eugênio. Todo mundo apostou em vitória do Flamengo, certo? Vamos ver se o Flamengo confirma a nossa projeção. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Aqui, ó, placar móvel. Bailando. Este segmento é um oferecimento de Betano. Quem se garante... Do Brasil, esses ratings eles vão depender de acordo com os resultados deles. Então, por exemplo, o Palmeiras está em primeiro no Brasil, está acima do Flamengo, apesar do Flamengo ser o primeiro do Brasileirão, principalmente por causa de outras competições. Então, o Flamengo, com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, a Libertadores é uma liga muito importante, é uma liga continental. O Palmeiras foi bem melhor do que o Flamengo nesse caso. Então, com isso, o Palmeiras, nesse momento, tem um rating um pouquinho maior do que o Flamengo por isso. Então, são as duas equipes entre os 100 primeiros do mundo, as duas equipes brasileiras que estão entre os 100 primeiros do mundo. São as únicas duas. O terceiro colocado é o Botafogo. O Botafogo está um pouquinho abaixo do 100º lugar. Mas isso é muito legal porque é muito atual, muito do momento, né? Sim. O Chelsea, por exemplo, o fato dele ter melhorado muito na Premier League fez com que ele tenha esse momento. É o momento do Chelsea que está pesando aí também. O título da Conference League também, que ajuda. Então, com isso, esses resultados, o Chelsea ele vem subindo nesse rating, nesse ranking ao longo da temporada. O começo de temporada mais difícil do Chelsea, depois vai melhorando. Com isso, o Chelsea vai subindo. Então, ele é muito fluido, esse ranking. Então, a gente pode até, inclusive, ver ao fim do Mundial, talvez as equipes brasileiras avançando, a gente vê os times brasileiros subindo nesse ranking e talvez, quem sabe, chegar mais próximo dos primeiros colocados. Isso talvez pode ser uma coisa legal para os times brasileiros. Até porque muito time bom europeu, né, que está à frente do Flamengo aí nessa diferença, né, da posição do mundo, está fora do Mundial, né? Sim. Então, assim, se a gente pensa nas 5 principais ligas europeias, não necessariamente muito provavelmente o Flamengo não está atrás de todos esses times que disputam as principais ligas europeias, né? Sim. Mas ainda assim, o desempenho dessas equipes nas outras competições continentais conta muito, né? Barcelona, por exemplo, não está no Mundial, mas estaria bem colocado. Exato. O Barcelona é o segundo melhor nesse momento no ranking. O primeiro é o Liverpool. Do mundo. Então, os dois primeiros estão fora, Uau. né? O melhor colocado é o PSG, do Mundial de Clubes. O PSG é o terceiro colocado, também subindo graças ao título da Ligue 1, o Campeonato Francês, no caso, e também, obviamente, da Champions League. Então, a Ligue 1 está um pouco abaixo
de Premier League, de La Liga, então com isso o título da Ligue 1 também não é tão valorizado em relação ao título da Premier League do Liverpool e o título de La Liga do Barcelona. Então essas coisas explicam um pouco como é que funciona. É lógico que isso daqui não é uma matemática exata, não é uma coisa que não é uma regra, uma lei do universo de que o Chelsea é o 4º melhor time da Inglaterra, é o 9º do mundo, o Flamengo é só o 78º do mundo. Não quer dizer isso. É só uma forma que a gente... até uma forma que a gente consegue... Né? De alguma forma, ranquear esses times. É lógico que as realidades são muito distintas e pela primeira vez a gente está tendo um campeonato que a gente vai ter esse embate, esses encontros com mais jogos, mais numerosos entre esses times e aí talvez esse ranking vá ficar mais próximo um do outro justamente por causa de resultado. Eu, particularmente, nem acredito que o Flamengo vá mal contra o Chelsea. Na minha cabeça, no meu bolão, eu coloquei empate de Flamengo e Chelsea. Né? Então, assim, isso daqui, de novo, não é uma ciência exata. Né? É mais uma coisa da gente ter uma forma de trazer números que ajudam a gente a pensar no que é a distância de Flamengo para Chelsea, de Porto para Palmeiras. Então, qual era a distância de Porto para Palmeiras? A distância de Porto para Palmeiras era de... Agora, eu preciso ver o número exato, eu lembro de cabeça aqui da Liga. Mas era bem menor, né? Não, era quase... por exemplo, no caso aqui de Chelsea e Flamengo, é de quase 11 pontos. No caso de Palmeiras e Porto, não chegava a 2. Então, a diferença dos dois próximo, né? era muito próxima, a distância dos dois. Mas enquanto você olha aí... Não, eu já achei aqui. É 85,5 Palmeiras, 87,1 o Porto. Então, 1,6 a diferença entre Porto e Palmeiras. A Liga Portuguesa também é 0,4 mais forte do que a Liga Brasileira. Então, equiparadas nesse ponto. Então, muito próximos os dois. E sexta-feira, no Sport Center, eu até comentava que a ideia que a gente mostrou foi no caso de Palmeiras e Porto. Como esse jogo deveria ser equilibrado pensando nesses ratings, nesses rankings. E, no caso, foi. O Palmeiras foi melhor do que o Porto, mas o Porto também teve as suas chances. Então, a nossa percepção e o que o Power Ranking da Opta trouxe acabou sendo bem próximo da realidade. E o Esperance, o adversário de hoje? O Esperance está bem abaixo, então não figura entre os melhores times do ranking. Aí a gente tem os artilheiros do Esperance no campeonato tunisiano da última temporada. O Ian Sassi, brasileiro, ex-Curitiba, Vasco, América Mineiro, foi o artilheiro da equipe. É isso aí, torcida do Mengão. Embora aqui para mais uma notícia. Pessoal, Felipe Luiz revela a conversa com Gerson e indica que ele continua como capitão do Flamengo. Nada mudou. Meia aceitou proposta do Zenit, que aguarda para pagar multa rescisória. É líder dos companheiros, foi e é muito importante, diz técnico. Às vésperas da estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes contra a Esperance, Gerson voltou a ser assunto. Em entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz revelou ter conversado com o Meia, que aceitou proposta do Zenit. O clube russo aguarda o fim da participação rubro-negra no torneio da FIFA para efetuar o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões na cotação atual. Gerson é jogador do Flamengo. Até o momento, nada diz o contrário. É líder dos companheiros, foi e é muito importante para nós. Só posso dizer isso, nada mudou, absolutamente nada mudou. Tudo o que aconteceu é parte externa, ele continua sendo o mesmo jogador, disse Felipe Luiz, acrescentando. Conversei com ele de forma privada, como disse o Boto, nada muda até que aconteça alguma coisa diferente do que aconteceu até agora, que foi absolutamente nada. Ex-jogador do rival Botafogo e hoje no Zenit, Luiz Henrique afirmou que Gerson lhe pediu informações sobre o clube russo. O atacante revelou a Gerson que Zenit conta com uma estrutura excelente. O Flamengo sequer precisa participar da negociação com o Zenit e exige que o valor seja quitado à vista. A saída de Gerson ocorrerá nos mesmos moldes da contratação de Dela Cruz em dezembro de 2023, quando a diretoria rubro-negra pagou à vista a multa de 16 milhões, cerca de 77 milhões da cotação da época, para tirar o jogador do River Plate. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.